Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um podcast Team. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o amor é paciente. A nossa lição tá com uma cara nova, que é a nossa nova lição desse trimestre. A gente tá com nossos convidados especiais, Brian. Oi, eu sou o Brian. O Lucas. Oi. E o Dr. César Vasconcelos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Mirella. Obrigado por vocês terem convidado. Estou feliz de estar aqui com vocês. Fala pra gente, Lucas, o que a gente tem que fazer? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o e sininho. compartilhar nossos vídeos. Roda a vinheta. Bem-vindo ao podcast Team, da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Estudamos a cada semana lições para seu crescimento espiritual. Reserve um tempinho do seu dia, estude com a gente e fortaleça sua caminhada com Jesus. E aí, será que amar é só sentir ou é algo muito mais profundo? Essa é uma boa pergunta, viu? A gente tem que pensar de que, se a gente pensar assim, a mente humana, ela tem um tripé: pensar, sentir e agir. Então, se a gente pensar nessa forma como a mente humana funciona, amar não pode ser só sentir, amar tem que ser pensar também, amar também tem que ser agir. Então, é muito mais profundo do que apenas sentimento. Inclusive, muita gente pensa que está sentindo alguma coisa por alguém e isso é amor. Não, sentimento não é amor. Sozinho ele não é amor. O amor envolve o sentimento, mas o amor é mais do que o sentimento. Então, ele envolve decisão, pensar, raciocinar, escolher. Então, tudo isso é mais profundo, né, do que apenas o sentimento. Agora vemos de todo modo imperfeito como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 1 Coríntios 13:12. É bem interessante esse texto, né? Você não acha? Porque Paulo, inclusive, usa aqui a questão do espelho, né? Naquela época de Paulo, não tinha espelho, né? De vidro, tinha espelho que era de metal, né? Assim, bem brilhava, a pessoa via o rosto meio deformado, até porque não era um espelho perfeito, né? Então, por isso que ele faz essa comparação aí. Ou seja, a gente pode tirar várias coisas desse texto aqui. Uma delas é de que a gente conhece a gente muito parcialmente, né? Por exemplo, Mirella, você está olhando para mim agora, você não está olhando para o Brian agora, né? Aí você virando para ele, aí você fica no foco o Brian, aí fica desfocado aqui. Ou você pode olhar para o Lucas, né, e aí já fica fora, eu fico fora de foco para você. Ou seja, assim como a nossa visão física ela é limitada, né, só tem um foco ali que eu consigo olhar você com nitidez, né, mas tudo por em volta fica fora de foco, assim é a minha percepção de mim mesmo, o que eu conheço de mim mesmo, o que a gente conhece da gente mesmo é pouco, né, é só uma fatia assim. Então tem coisas que vocês conhecem alguém e que esse alguém nem conhece bem dele mesmo, né? Então Paulo está falando aqui nesse 1 Coríntios 13, que é um capítulo que fala sobre o amor, né? Ele define ali amor na visão de Deus. Então ele vai falando que na medida que a gente vai crescendo espiritualmente, Deus também vai nos ajudando a conhecer a gente melhor, né? Do que a gente conhecia antes. E, claro, só quando Jesus voltar, é aí que vai ser uma visão perfeita, aí que a gente vai conhecer tudo plenamente, né? Como Deus já conhece a gente, né? Mas a gente só vai conhecer plenamente quando Jesus voltar e fizer uma mentalidade nossa perfeita, né? Já aconteceu com você, Lucas, de você, por exemplo, tomar uma decisão e fazer alguma coisa e depois você errou, cara, por que eu fui fazer aquilo? Não devia ter feito, onde é que estava a minha cabeça? Já aconteceu isso? Já, né? Não é, Brian? Uhum. Comigo também acontece isso, mesmo com a experiência de vida muito mais que vocês, mas às vezes tem coisa que a gente erra, né, Mirella? Assim, por que eu não pensei nisso? Né? Devia ter tomado aquela decisão, mas tomei essa, porque eu não conhecia melhor a mim mesmo. Então aqui Deus está chamando a gente para um autoconhecimento. Mas e assim, por que Paulo escreveu sobre o amor de um jeito tão forte? É uma boa pergunta, que, sabe, a 1 Coríntios 13 é forte porque Deus colocou a definição verdadeira de amor ali. Ele colocou a definição completa de amor ali. Geralmente na mídia, né, algumas mídias fazem uma definição, não, amor é o que você sente bem, está tudo certo. Isso é um pensamento moderno, chamado pós-moderno, né, que baseia as decisões no que você sente, que é uma coisa muito perigosa, né? Então, esse jeito forte é porque isso é uma definição completa, verdadeira, profunda
do que amor. Você vai em 1 Coríntios 13, você vê várias características que Deus iluminou Paulo para Paulo definir amor ali. E aqui a gente volta naquela questão, você acha que o amor é um sentimento ou uma ação? Entendeu? Eu estava falando agora mesmo sobre isso, né? Lembra que eu falei, né, Lucas? A mente é pensar, sentir e agir. São 3 dimensões da nossa mente. Então o amor, ele pode ser um sentimento, ele envolve um sentimento, né? E ele envolve uma ação, você faz bem a alguém porque você ama essa pessoa, mas envolve um pensamento também, né? Eu penso, será que aquela pessoa, como é que eu posso ajudar aquela pessoa? Então você pensa e sente, que bom, vou lá ajudar sim, e age, vai lá e ajuda, né? Ficou claro para vocês isso, esse tripé da mente humana? Sim. Para entender isso, a gente precisa olhar o contexto da igreja de Corinto. É interessante, porque na igreja de Corinto ali tinha gente recém-convertidos, tinha judeus com maneiras erradas de viver a religião, legalistas, então o pessoal que precisava amadurecer. E Paulo passou ali 1 ano e meio na igreja de Corinto, treinando aquele pessoal, ensinando aquele pessoal, né, educando para que eles pudessem lidar com as dificuldades de comportamento. De certa forma, até Paulo foi meio psicólogo ali, né, para poder ajudar esse povo aí. E você vê que o relatório bíblico ali fala, na carta de 1 Coríntios, de que Paulo encontrou alguns comportamentos, inclusive na área sexual, bem complicadinhos ali, né, pessoas que tinham uma alteração de comportamento sexual alterado. Então ele ficou ali 1 ano e meio para ajudar esse povo, para ensinar aquela igreja, e depois também ele mandou carta, né, que é a primeira carta de Paulo, a segunda carta de Paulo, né? Ele mandou carta porque era uma forma de educar também, né? De repente você pode ter um professor que você gostava muito, viajou e foi para outra escola e você quer aprender mais, manda para mim um e-mail explicando essa questão aqui nessa matéria, né? Então Paulo ele escreveu cartas para educar, para orientar. 1 Coríntios 13, não é só um texto bonito. Paulo deixou claro, o amor verdadeiro não segue o mundo, segue o padrão de Deus. Ele ensinou que o sexo não é algo ruim, mas foi criado por Deus para o casamento. Então o problema não é um sentimento, é usar de forma errada? Sim, é verdade. 1 Coríntios 13 não é só um texto bonito, né? A gente pode pegar esse texto e botar no quadrinho, né, fazer um quadro e botar lá na sala e tal. Ou bota lá na sua rede social, olha que texto bonito que eu achei sobre amor aqui e tal. É um texto bonito, sim, mas Paulo queria mostrar aquilo que eu falei antes, que era um padrão de comportamento de verdade sobre o amor, porque o mundo não iluminado por Deus, né, vê o amor apenas como, às vezes, sexo, ou vê o amor apenas como o sentimento, né? Você vê que muita gente hoje, jovem, casa, muito envolvido por sexo e muito envolvido por sentimento, aí com 6 meses, 1 ano já vai separar. Por quê? Porque o sentimento não segura a onda, nem o sexo segura, né, um casamento. O que segura é um pensamento certo sobre como é lidar com alguém diferente de mim, né? Que isso vai envolver decisões, vai envolver morrer para o eu, vai envolver a mentalidade não lutar contra o egoísmo, né? Então Paulo ele mostrou isso, de que a definição que ele coloca ali em 1 Coríntios 13 é que contrário do padrão de amor que o mundo chama aí, que é, como diz, só no sentimento. E também ele ensinou que sexo não é algo ruim. Claro, Deus não fez... o sexo não é pecado, né? Sexo dentro dos padrões que Deus estipulou, que é para ser praticado numa relação conjugal homem e mulher. Então, é algo satisfatório, é algo prazeroso, é algo que complementa uma relação afetiva. Quer dizer, o que, na verdade, se a gente pensar o que segura um relacionamento homem e mulher, um casamento, se a gente pensar abaixo de Deus, vamos dizer assim, o que segura não é o sexo, o que segura não é o filho, o que segura não é o sentimento, o que segura é o amor, no sentido de eu decido ficar com essa pessoa, mesmo que ela não seja ideal para mim, né? E muita gente quer ter sexo achando... Aliás, uma coisa para vocês jovens, para os jovens, geralmente quando eu falo para jovem, eu coloco essa informação de que
muitas vezes o garoto ele se sente atraído pelo corpo da menina e aí ela fica achando que ele está gostando dela, mas ele está excitado com o corpo dela. Isso não é amor, isso é uma excitação sexual que não está errado, né? Faz parte dos hormônios, da adolescência e tudo isso. Então muitas meninas acabam cedendo sexualmente porque ela acha, ele me ama tanto que eu acabei cedendo sexualmente. Não, ele estava querendo era o corpo, mas não era necessariamente que esse amor está maduro e que ele estava gostando de você, da menina em si. Então, porque geralmente o menino ele é mais atraído pela parte sexual, erótica da menina. E a menina é mais atraída para a questão romântica. Então, tem que entender isso aí, né? O sexo não é o amor completo e nem o romance é o amor completo. O amor completo tem o sexo, tem o romance, mas quando a gente ama alguém de verdade, a gente não sente o mesmo sentimento igualzinho o tempo todo. Você pode amar alguém de todo o coração e tem um dia que você está assim, nossa, eu não consigo nem olhar bem para aquela pessoa hoje, né? Estou chateado com ela, né? Quer dizer que perdeu o amor? Não. Quer dizer que o sentimento naquele dia é igual um dia que você acorda, abre a janela, você vê que está tudo nublado. Esse dia aconteceu isso, não está acontecendo, né? Está nublado, e depois passa 10 da manhã, às vezes 11, aí abre o sol. Então tinha uma neblina. Então às vezes a gente está com a neblina que o sentimento produz. Isso não é o amor. Assim, Paulo, ele fez uma comparação muito interessante de um esporte, que foi a corrida. Ele fez uma comparação, porque tinha as Olimpíadas, né, na Grécia, ali era perto onde Paulo morava e trabalhava, e Paulo foi trabalhar também como seu ministério na Grécia, né? Então, geralmente o esporte, você tem um esporte competitivo, esporte, por exemplo, corrida, né? É um só que vai ser o primeiro lugar, né? Não tem como chegar a 2, sim. E então ele diz que aquele que está competindo, ele tem que se esforçar, tem que deixar de lado um monte de coisas para poder se concentrar em atingir aquela meta, né? Então ele compara de que o amor também ele é mais ou menos assim, você vai precisar morder a língua, vai precisar contar não só até 10, contar até 15 antes de você perder o controle, né? Ou contar até 22, 47, não sei. Então, o esporte, ele compara isso na questão da batalha contra o pecado, contra a tentação. Então, você tem que fazer todo o esforço para você vencer. E aqui tem a pergunta, qual o impacto de um esporte na vida de alguém? Bom, eu costumo pensar assim, de que, de preferência, é importante a gente não ficar muito concentrado na competição, né? Mas você ficar concentrado em participação, em compartilhar. Deus nos criou não para competir, Deus nos criou para compartilhar. Eu ajudo você, você me ajuda. Então, você sabe que tem tribo de índio, não sei se o Lucas sabe disso, o Lucas ou o Brian e a Mirella, sabe que tem tribo de índio, que eles vão jogar futebol, aí joga lá, sei lá, meia hora, uma hora de futebol, quando termina, não tem assim, poxa, ganhei de você, bebê, né? Arrasei você. Você vê que os comentaristas de futebol, o que eles falam, né? O time, sei lá, Corinthians humilhou o Palmeiras, né? Olha as palavras que humilhou, derrotou, né, e tal. E os índios, alguns índios brincam lá, jogam a bola para cá, não tem, caí de 4-0, você não sai assim ironizando o outro. Eles apenas brincaram um tempo ali, tá tudo certo. Então, apesar de ser um jogo competitivo, eles não tiveram a mentalidade competitiva. Você é melhor que você, eu vou te derrubar. Quando a pessoa nem se entrega totalmente a Deus, ela começa a se confundir. O pecado não é abandonado e a mente perde a direção. Você sabe que essa autora que eu gosto muito dela, Ellen White, ela tem uma frase que ela fala assim, ela fala que o pecado, ele faz duas coisas básicas na nossa mente. O pecado destrói o desejo de Deus e o pecado destrói a capacidade de conhecer Deus. Quer dizer, pecado é tudo aquilo que quando você faz, você machuca você mesmo, né? Pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, quando o pecado não é abandonado, a mente perde direção. Por quê? Porque a gente fica com a mente... É como se eu pegasse... Se eu fico pecando toda hora, é como se eu pegasse um óculos que não é meu, aí eu boto ali e fico com a lente embaçada, eu não consigo enxergar bem. Porque o pecado engana a gente, né? A gente fica confuso, né? E quando a pessoa não se entrega totalmente a Deus, ela começa a se confundir. Será que é certo? Será que não é certo?
E a gente vê que quanto mais a pessoa repete o pecado o tempo todo, ela vai perdendo essa capacidade de discernir o que é o certo, o que não é, e ela começa a dar desculpas até, né, para coisas que são erradas. Não é? Você não acha que pode acontecer isso, do pecado ele fechar a capacidade de a gente entender as coisas? Quanto Deus é importante para você? E quanto será importante para outras pessoas? Essa pergunta é muito legal, porque quando vocês forem namorar, eu sempre digo assim, eu tenho 2 filhos, né, tenho 5 netos, enfim, melhor coisa para a juventude, você estuda, deixa namoro o mais assim, para lá para frente possível, para você se concentrar nos estudos, para você entrar numa faculdade, né? Porque se você começa a namorar antes de você entrar em faculdade, até mesmo quando entra, você já vai ter que dividir seu tempo, você já vai perder a concentração, né? Vai gastar horas para telefonar, mandar e-mail e tal para garota, para garoto, aí você, essas horas somadas no final do mês, são horas que você deixou de estudar, né? Então, mas quando uma das características assim, que pode dar mais segurança para vocês quando vocês forem namorar alguém é o seguinte: o número 1 da vida dessa pessoa que você está interessado nela, o número 1 da vida dela não pode ser você. Ela pode, eu estou apaixonada por você, estou apaixonado por você, você é o homem da minha vida, a mulher do meu garoto, agora encontrei, Deus me abençoou, encontrei você, bota Deus no meio e tal, né? Então, o número 1 tem que ser Deus, porque se a pessoa for fiel a Deus, aí é mais provável que ela não vai fazer besteira com você. Mas se a pessoa fala, não, você, estou apaixonado por você, meu pai não quer que eu namore você, minha mãe não quer, mas eu quero, te amo tanto, você agora o príncipe da minha vida, a princesa, tal, o número 1, ei, alô, o número 1 tem que ser Deus, entendeu? Vocês acham que faz sentido isso? O que você acha, Mirella? Eu acho que faz, porque a gente tem que ter como direção Deus na nossa vida. Então, se só um lado tem Deus como prioridade, então fica meio que desigual, porque a pessoa não vai entender o seu raciocínio de colocar Deus em primeiro lugar. Então, quando as duas pessoas têm Deus em primeiro lugar, elas se dão bem, se dão mais bem juntas do que uma tem e outra não. O que você acha disso, Lucas? Você concorda com o que ela falou? Concordo. Quando as duas, o rapaz e a moça, têm Deus como primeiro lugar, qual a vantagem que tem disso aí pro namoro? Os dois não vão sair da linha, eles vão ter o mesmo caminho, eu espero, né? Se não for de outra religião, pelo menos vai ter o mesmo caminho a seguir. Brian, o que você pensa disso? Quer comentar alguma coisa mais? Acho que não. Não? Sabe que outra coisa importante também, isso acontece muito na igreja, qualquer igreja, né? A nossa também. É do rapaz que não é da igreja, aí conheceu uma garota que é da igreja, aí ele começa a se interessar, entre aspas, pela igreja, até alguns vai ser batizado, né? E depois que conseguiu a garota, o cara chuta o pau da barraca, como se diz, né? Não quer mais saber da igreja porque está interessado só na garota, né? Na verdade, não é nem que esses jovens fazem isso com a malícia na cabeça. Não é que eles pensam, eu vou fingir que eu estou interessado nas coisas de Deus para conseguir aquela garota, aquele garoto. Não, é coisa, eles se enganam a si mesmo, é pela emoção. É a emoção, entendeu? Lembra que eu falei? A emoção é apenas uma característica do afeto, né? Afeto é um sentimento. O amor geralmente é definido por na sociedade moderna como um ato sexual ou uma emoção. As emoções são imprevisíveis. O ato sexual descompromissado é uma experiência vazia que gera sentimento de culpa. Realmente é verdade, né? Tanto que o pessoal às vezes até se refere a ato sexual, fala, fui fazer amor, né? Então usa essa expressão, fazer amor é ter relação sexual. Mas aquilo que eu falei, o sexo, inclusive, o sexo é a parte mais fácil de um relacionamento. O difícil é amar, no sentido de você perdoar a pessoa, de você não querer controlar, né? O difícil é você, quando ela está mais ranzinza com você ter paciência, né? Respeitar essa pessoa, tratá-la bem, seja se você está bem ou não, mas somente você tratar bem essa pessoa.
Então isso é o mais difícil. O mais difícil é você ter entrosamento afetivo com as pessoas. Sexo dá muito prazer, então é uma coisa mais superficial. Você sabe que as pessoas que casadas, que pula a cerca, como se diz, né, vai ter uma relação sexual extraconjugal, comete o adultério e começa a ter um amante ou um amante, alguns estudos científicos mostraram que esse relacionamento que é extraconjugal, ele pode durar aparentemente bem durante no máximo talvez 2 anos. Vai depender de umas variantes, né? O quanto a pessoa se encontra com a outra, se tem muito sexo ou não, se a pessoa é muito dependente ou não. Tem umas variantes para considerar. Mas, porque em geral, quem comete o adultério, qual é o pensamento? Não, eu conheci alguém lá fora que é muito melhor do que quem está em casa, do que a minha mulher, do que o meu marido. Tá, mas por que essa pessoa, que às vezes é casada também, está com problema no casamento? Né? O problema no casamento nunca é só de um. Os dois têm participação na dificuldade. Então, às vezes esse casal que está tendo um caso por fora, quando chega lá na frente, começa a ver que a outra pessoa, né, também tem dificuldade. Tanto que uma vez escrevi um artigo que o título era assim: uma pessoa interessante também tem problemas. Né? Por quê? Porque em geral uma pessoa que está colocando o pé no adultério, conheci alguém tão interessante no trabalho, nossa, e acaba caindo em adultério. Mas uma pessoa interessante também tem problemas, né? Então, é importante isso aí. O amor não é o sexo, o amor não é a emoção. Na relação conjugal permitida por Deus, criada por Deus, marido e mulher, homem e mulher, o sexo é vivido com apenas satisfação, não só para ter filho, né, para procriação. E a emoção também é importante, né? Inclusive lidar bem com a emoção. E aqui fala: as emoções são imprevisíveis, o ato sexual descompromissado é uma experiência vazia. Claro, a juventude, não sei se ainda usa hoje, até por fora, vocês podem falar, mas a juventude usava muito anos atrás a palavra ficar, né? Ah, ficar, não sei se ainda existe isso. Existe. Mas o que é ficar, né? Quer dizer, ficar o quê? Você encontra um garoto, uma garota, abraça, beija e tal, enfim, e no dia seguinte não sobra nada, né? Ficar não sobra nada. Tem juventude que um fica com o outro numa festinha e tal, quando passa o dia seguinte nem cumprimenta o outro, né? Mas no dia anterior tem uma intimidade grande demais. Se seguirmos o plano de Deus e esperarmos pacientemente o momento certo para desfrutarmos esse relacionamento íntimo, vivenciamos todas as bênçãos que Deus está guardando para aqueles que lhe obedecerem. É importante pensar em duas coisas aqui que eu lembrei. Primeiro, a mídia, a má mídia. O que é má mídia? Rede televisão, rede social, rádio, TV, podcast e tal, que tem um princípio maligno por detrás, quer dizer que não, todo mundo transa, e esse negócio tal de virgindade, negócio de só transar, ter sexo quando casar, isso já era, isso é 30 anos, 40 anos para trás. Ei, alô, não é verdade isso, é a minoria realmente, mas tem gente que espera o casamento para ter a relação sexual conforme Deus recomenda aqui na palavra dele. Eu conheci, olha só quem que eu conheci. Eu estava um dia conversando, trabalhava num centro de vida saudável, um spa médico de alto nível, e tinha lá um dono de uma universidade. E ele falou comigo, conversando, pois é, não, meus filhos, meu filho adolescente, não, eu já ajudei ele a ter lá a sua experiência sexual, porque eu quero que ele seja feliz no casamento, eu quero que ele tenha experiência sexual antes de casar. E olha só a ideia do cara. Não era um pé rapado, não, era um camarada que era dono de universidade. Então, essa é a mentalidade do mundo. Não é verdade que precisa ter sexo antes de casar para se dar bem dentro do casamento. Se fosse assim, um monte de gente que transou doidado antes de casar, casa e tem um monte de problema dentro do casamento, inclusive sexual, então o que adiantou, né? O plano de Deus sempre é melhor. Espera lá na relação conjugal, você, tua esposa, você, teu marido, aí sim é o momento da relação sexual. Aí Deus abençoa quem obedece, né? Foi na terra que o amor de Deus foi revelado por meio de Cristo. Não, porque você sabe, eu vim do catolicismo. Fui criado numa família muito católica, graças a Deus, já tem um certo sentido, porque meu pai era muito praticante católico, botava a gente para assistir missa, tudo isso, até a adolescência e tal.
E eu conheci a palavra de Deus, depois deixei o catolicismo. Mas eu tinha medo de Deus. Eu tinha medo de Deus. Quando eu aprendi a fazer uma oração, não sabia orar, sabia só rezar, né? E aí porque quando eu era católico, eu corria para a Virgem Maria, entendeu? Eu estava com medo de alguma coisa, tem que fazer uma prova difícil, tem que fazer o quê? Ai, Virgem Maria, porque eu achava que Virgem Maria é boazinha, né? Mas que Deus estava lá meio, sabe, vou te pegar, vou te queimar, vou te mandar para o inferno. Vocês têm medo de Deus? Não. Ah, não? Você tem, Mirella? Não? Você tem? Não? Então, ainda bem, né? Você sabe que eu precisei depois que eu conheci a palavra de Deus, conheci Jesus, e aí fui batizado, enfim, estudei a palavra, eu precisei de um tempinho para poder parar de ter aquela ideia de que Deus sabia me pegar pelo pé e tal, enfim. Então, Jesus veio na Terra para mostrar como que Deus é. Né? Ele veio mostrar, olha, Deus é bondoso, Deus é amor. O que Jesus fazia quando vivia aqui? Os 33 anos e meio? Ensinava. 3 coisas básicas. Ele ensinava as pessoas sobre o caminho e a verdade. Isso. É mais o que ele fazia. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. 3 coisas, né? Ensinar, pregar e curar. Então, quando você tiver com se chegar na tua cabeça, viu, Brian ou Miriam, um pensamento assim, nossa, Deus está de rosto virado comigo. Lembra como é que Jesus viveu? O que ele falou ali, né, no Novo Testamento? Por exemplo, ele falou assim, todo aquele que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei O fogo. fora, né? Então lembra disso, porque a gente vai ter que combater, porque aqui na nossa cabeça tem uma guerra do bem e do mal. Então uma forma de a gente vencer essa guerra do bem e do mal é lembrar o que Jesus falou, porque ele veio aqui mostrar que Deus é amor e que quer nos ajudar. Né? E doutor César, você tem uma mensagem final para nós e todos que estão assistindo a gente? Sim, eu diria o seguinte, algumas coisinhas. Primeiro, vocês jovens, concentre nos estudos. Quer passar numa boa faculdade? Concentre nos estudos. Não tem segredo. Você viu agora o primeiro lugar de medicina da USP? O primeiro lugar de medicina da USP foi um garoto que a mãe, não sei se é faxineira, mora numa casinha pobrezinha e tal. O cara ralou, pesquisava na internet, não tinha como comprar livro, mas ele pesquisava e tal, enfim. Né? Então, se concentre nos estudos. Se começar essa questão de namoro, você sendo muito jovenzinho, 13, 14, 15 anos, deixa um pouquinho para frente isso. Eu falei isso com eu tenho um neto mais velho que ele fez medicina nos Estados Unidos, na Universidade de Loma Linda, se formou ano passado. Ele é muito estudioso, sim, graças a Deus. E eu falava, chama-se Vinícius, aí ele realmente fez isso. Agora que ele está fazendo residência médica, ele começou a namorar uma garota. Claro, saía com a galera para comer uma coisa ou outra, tal, mas ele se concentrou nos estudos. E um dos melhores alunos de medicina lá de Loma Linda é ele, né? Às vezes ele vinha ao Brasil aqui de férias, ficava na minha casa, cadê Vinícius? Onde é que ele está? Ia lá no quarto, o que ele está fazendo? Estudando. Estava lá estudando, aproveitava um momentinho de estudar e tal. Então se concentre em estudar. Se aparecer uma garota que está te atraindo, viu, Luca, você, Brian e tal, tudo bem, conversa com a garota, bate papo, mas se possível, deixa o namoro um pouquinho mais para frente, né? Faz amizade, vai comer a pizza junto aí sábado à noite, né, Mirella? Então eu diria isso aí. Segunda coisa, é normal para vocês na adolescência ter um bombardeio de hormônios, inclusive hormônios da sexualidade. Isso é normal em vocês, né? Está crescendo os caracteres secundários, sexuais secundários, tudo isso é normal acontecer, né? Graças a Deus acontece isso. Mas tem que segurar a onda, respira fundo, pratica esporte, conversa, né? Então você vai também segurar essa questão, pedir força a Deus para não cair na questão da sexualidade precoce, porque vai atrapalhar. Bom, era isso. E se concentrar na palavra de Deus, que ali está a força para a gente ir lutando e vencer segundo Deus quer. Depois desse estudo muito bom, Dr. César, você pode fazer uma oração para a gente finalizar, por favor? Vamos. Pai querido, muito obrigado por esse podcast, obrigado por esse trabalho tão bonito que é feito aqui para ajudar os jovens. Pedimos que o Senhor ajude os jovens que estão lutando com essa questão da sexualidade, do afeto, do amor, do sentimento,
Dê a eles a sua graça para que eles possam entender o caminho correto e praticar como o Senhor recomenda a sua palavra. Ajude para aqueles que estão já talvez aí escorregando nesse pecado sexual, que eles possam retornar e com a sua ajuda, com a sua força. Abençoe a cada um, os dirigentes aqui desse podcast, os professores da classe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, gente, acabou. Mas semana que vem tem mais. Estude lição na casa de vocês. Compartilhe Se inscreva. e ative o sininho. Tchau!